Fala pessoal, tudo bem? Pastor Vitor aqui para mais um episódio do nosso podcast. É isso mesmo, eu estou muito animado porque a temporada 2024 começou de vento e popa e eu espero que você tenha sido abençoado já com o primeiro episódio. E eu tenho certeza que hoje, de uma forma muito prática, eu vou compartilhar com você algo que para mim é muito importante. Eu não sei se você tem o hábito da leitura, mas se você não tem, eu quero te aconselhar logo no início desse podcast a você ter esse hábito em 2024. Mas antes de eu começar a te dar uma indicação de livros de liderança e eu vou te dar um bônus de livros de espiritualidade. Então, eu queria que você curtisse o canal e também se inscrevesse. Não te esquece também de colocar no sininho aí para toda semana você ser lembrado e avisado. Afinal de contas, a nossa cabeça muitas vezes se esquece das coisas. Então, bota o sininho aí para você se lembrar, para a gente ter o nosso encontro marcado, o nosso café de bate-papo aqui no podcast, semanalmente, todas as quintas-feiras. Vamos lá, vamos para o vídeo. Eu queria te falar hoje sobre 3 livros de liderança que mais me marcaram na minha última década. E também queria te dar um bônus de 2 livros que marcaram o meu coração e a minha fé de uma forma sobrenatural. Então, fica aí que eu quero falar com você hoje sobre esses livros. E o primeiro livro que eu queria te indicar hoje foi um dos livros que me despertou para liderança. Na verdade, tiveram 2 livros que me despertaram para liderança. E o primeiro que eu queria te falar é esse aqui. Eu tenho ele fisicamente aqui. É o 21 Irrefutáveis Leis da Liderança por John Maxwell. John Maxwell, para mim, é um dos melhores gurus de liderança. Por quê? Porque ele era um pastor e recebeu um chamado para falar sobre liderança. Então, ele deixou de pastorear e começou a produzir materiais de liderança. E eu creio que, fazendo isso, ele ensinou milhares, eu creio não, é um fato, ele ensinou milhares de pastores e líderes, né, a conduzirem as suas organizações, porque, afinal de contas, uma igreja é uma organização de pessoas, né? E sem liderança, muita gente sem liderança, dá confusão. Então, eu queria te indicar esse livro. Ele fala de 21 princípios de liderança e foi, que eu me lembre, o primeiro livro de liderança que eu li que me marcou. E eu já li esse livro, eu acho que umas 2 ou 3 vezes. Eu li ele recentemente, eu dei um treinamento no ano passado para alguns líderes da igreja, que eu tirei muita coisa boa daqui. Então, já fica aí, você que lidera, seja na igreja, seja fora da igreja. Ele não vai falar de igreja, ele vai falar de liderança, secamente, ok? E eu queria te indicar esse livro muito legal. O outro livro que também me marcou muito, esse já é um livro escrito por um pastor, e ele é um dos pastores mais influentes dos Estados Unidos e lidera uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, é o Bill Hybels, e o livro dele é o Liderança Corajosa. Eu te indico esse livro porque eu lembro que quando eu li ele, além dos ensinos que trazem, foi uma das primeiras vezes que, quando o Senhor começou a me despertar para a liderança cristã, eu comecei a ler esse livro, eu comecei a chorar copiosamente lendo sobre liderança. E eu lembro que foi meio estranho, porque eu ia lendo sobre princípios de liderança, sobre como conduzir gente, e eu comecei a chorar, e foi uma das vezes que o Espírito Santo falou comigo. Foi lendo esse livro, foi quando o Senhor me despertou, sabe? Me falando assim, lá no meu íntimo, lá no meu espírito, no meu coração, ele falou: eu quero que você invista em liderança, você leia sobre isso, porque eu vou te usar como um líder. E eu era um garoto, eu era um menino, que eu não tinha nem ideia do que Deus ainda ia fazer na minha vida. Mas lendo esse livro aqui, o Senhor me marcou, falando: ó, investe nisso, porque eu quero te usar para liderar pessoas e conduzir pessoas no meu reino, né? E esse livro aqui foi um dos livros que eu chorei lendo. Então, eu sempre digo, quando Deus fala com a gente, alguns sentem arrepios, outros sentem calafrios, outros sentem seu coração bater mais forte, né? Eu choro quando Deus fala comigo. E eu era um cara muito frio, muito duro, e quando eu me converti, o Senhor quebrantou meu coração, e quando Ele fala comigo, eu choro. Eu lembro que Ele falou comigo lendo esse livro. Então,
Liderança Corajosa, do Bill Hybels, é a minha segunda indicação para você, para 2024. Você que é dono de negócio, você que é líder de igreja, ministerial, não sei, te indico também esse livro para você ler. Terceira indicação do livro de liderança também é do John Maxwell, tá bom? E esse livro aqui é um compilado dele. Por isso que eu quero te indicar, porque ele traz nesse livro os maiores ensinos dele, as grandes lições que ele aprendeu de liderança na vida dele, ele compilou aqui. Então, se você quiser um livro que vai te ajudar a você juntar várias coisas de um só autor, que tem muito livro, que tem muito conteúdo, esse é o livro. O livro de ouro da liderança também. Muito bom. Cara, eu amo a forma de escrever do John Maxwell, então fica aí mais um livro do John Maxwell para minha indicação para você para o ano de 2024. Tá bom? Hoje eu vou deixar esses 3 livros de liderança, tem muito mais. Tem outros autores também que eu gosto que a gente pode talvez gravar num segundo episódio. Se você quiser que eu fale mais sobre isso, já aproveita e comenta aí também. Se você gosta de indicação de livros, se você é uma pessoa que gosta de leitura e se interessa nessa área, coloca no comentário aí que a gente pode também gravar talvez um outro vídeo falando um pouco mais de outros livros. E 2 livros que eu não estou com eles aqui, mas que eu vou deixar de bônus para você. Eu acho que a nossa edição consegue colocar aqui na tela para você em algum lugar. Então, eu vou te indicar 2 livros também que marcaram muito a minha vida. E o quarto livro que eu queria indicar nesse vídeo é o livro Quarta Dimensão. Bom, por coincidência ele ficou no 4º lugar e o título é A Quarta Dimensão, do David Paul Young Cho. Ele é um pastor, ou era um pastor, porque ele faleceu, salvo engano, ano passado, creio que foi 2023 que ele faleceu. Ele foi o pastor da maior igreja cristã do mundo da atualidade, né? A igreja do pastor Cho, na Coreia do Sul, tem mais de 1 milhão de membros. É isso mesmo que você ouviu. Mais de 1 milhão de membros. Ele participou do avivamento da Coreia do Sul, um país que era essencialmente de outras religiões, obviamente, budista, shintoísta, salvo engano, que se converteu em massa ao cristianismo, muito em função também do ministério desse cara. E o livro Quarta Dimensão ele vai abordar o tema fé. Eu lembro quando eu li esse livro, cara, a minha fé foi transformada e eu passei a mudar a forma como eu enxergo a vida. Então, se você é um líder e você também crê ou precisa crer mais no sobrenatural, esse é um livro incrível. A Quarta Dimensão, de Paul Young Cho, ok? E última indicação de hoje que eu queria trazer para vocês, também é um livro que eu fui muito abençoado, que me marcou no começo da Link Church, para a fundação da Link Church, foi um livro que me influenciou e me instigou bastante, que é o Cultura do Avivamento. Nossos editores podem colocar também aqui, ok? Cultura do Avivamento, é esse livro que você está vendo aí na tela, tá bom? E os autores são Michael Brudor, que é um pastor americano amigo nosso, que a gente conhece, eu vim conhecê-lo anos depois, ele inclusive pregou na nossa conferência no ano retrasado, em 2022. Cara, incrível, coisas que Deus faz, o autor do livro veio aqui, um livro que me marcou, e ele escreveu juntamente com Benny Lebesher, que é um pastor lá em Sacramento, na Califórnia, nos Estados Unidos, líder do Jesus Culture. Não sei quem já ouviu falar desse movimento, um movimento muito legal. E é um livro excelente também, eu te indico. Muito me marcou. Ok, pessoal? Eu queria deixar essas 5 indicações para você para esse ano de 2024. Se você tem o hábito da leitura, depois eu posso ainda te trazer mais. Então não esquece também de comentar esse tipo de vídeo, que a gente precisa do feedback de vocês, para saber se vocês estão gostando realmente, se vocês querem o episódio 2, e a gente pode gravar outro mais na frente, já levando em consideração essa nova temporada de podcast do Pastor Vitor 2024, que eu estou muito animado, e eu queria também te animar a estar com a gente por esse ano todo, recebendo mais crescimento e espiritualidade. Não te esquece, a gente sempre vai estar tratando aqui de liderança, família, esferas da sociedade, tudo numa cosmovisão cristã, né? Numa ótica cristã. Que Deus te abençoe. Até semana que vem no nosso próximo episódio. Valeu!